Então você consegue empreender mesmo estando no CLT, porque é muito mais sobre você. Você trabalhar para você e não para a empresa e não para alguém, fazer sempre o seu melhor. Eu paguei caro por esse aprendizado. Família, amigos, todas as pessoas do seu entorno querendo te ajudar, mas puxando para trás, com medo do que ia acontecer. Então, cara, você é louco, não faz isso, espera. Você tem um cargo bom, um salário bom, você tá bem, mas, cara, não adianta você fazer nada por conta dos outros, né? Se prepare, lógico, estruture, mas faça aquilo que seu coração manda. Quanto mais você serve, mais você recebe, né? Quanto mais você sobe, também mais você serve. Isso, cultura é aquilo que é permitido dentro da empresa, né? Então, tudo que você deixa, se você deixa sujeira, se você deixa bagunça, todos vão participar daquilo ali, vai virando uma rotina, vai virando casual. E nós tivemos problemas com isso, claro, e quanto mais você cresce, as coisas vão acontecendo, se não tiver uma vigilância e lideranças para olhar, para serem multiplicadores daquilo ali, é um problema. Liderança não é cargo, a liderança é servidão e ser você mesmo. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Líder Maravilha, o podcast que normalmente traz mulheres inspiradoras, mas de vez em quando a gente traz homens também inspiradores que fazem acontecer nas suas áreas, que empreendem, que são de sucesso. E hoje eu tô aqui com o meu sócio, André Ramos, ele que é CEO da WR Engenharia. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Carla. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E nesse lugar diferente, né? Especialíssimo. Quando que você imaginou gravar um podcast no meio da praia, o pessoal tudo olhando? E é isso aí. E hoje a gente vai falar de um tema que é como sair do CLT e empreender. Quais são os passos? O que o André fez para chegar no sucesso que ele chegou hoje, mas saindo lá da coragem de sair do CLT? André, vamos lá. Como que foi essa sua trajetória? Então, tudo começou quando eu entrei no CLT. Né? Meu primeiro trabalho, hoje eu sou engenheiro, né, com pós-graduação, enfim. Mas eu comecei com curso técnico e ingressei no mercado como técnico de manutenção. E as pessoas ao meu redor sempre falaram, cara, você tem que ser alguém que resolva problemas, que depois a gente vai chegar, que é o empreendedor, né? Resolver os problemas. Então sempre, e até um estigma que tem das pessoas empreenderem, que assim, eu vou empreender abrindo um negócio. Cara, você pode empreender dentro do CLT, porque é muito mais sobre você. Você trabalhar para você e não para a empresa e não para alguém, fazer sempre o seu melhor. E então eu comecei assim. E aí, sempre ouvindo, né, alguns colegas empreendendo, eu não tenho ninguém da minha família que era empreendedor, então tinha essa dificuldade de não ter a experiência. Mas eu fui sempre buscando mais, sempre desenvolver dentro do meu trabalho como CLT. E aí, conversando com diversos amigos também, tinha aquela centelha, né? Vou montar o meu negócio, eu vou ter, só que sem noção nenhuma de como o que tinha que fazer, enfim. Em 2018, por conta de transferências de trabalho, eu conheci uma franquia e aí entram, né, nas dificuldades da falta de experiência, da falta de uma orientação. Conheci uma franquia de cursos profissionalizantes e como eu sou apaixonado com educação, falei, cara, é essa. Comprei a franquia, fiz tudo que eles falaram que era para fazer. Em 2018 isso, montei, logo depois veio a pandemia também e aí quebrei. Então, assim, isso eu ainda era CLT. Eu montei em paralelo. Então, aí eu comecei a sentir como era empreender dessa forma já. O que você aprendeu nesse episódio? Olha, aprendi muita coisa. O que é para fazer, o que não é para fazer também. Né? Acreditar que vai dar certo só por acreditar, sem ter um plano estruturado, sem ter mentores. Isso é fundamental e eu paguei caro por esse aprendizado, que foi quebrar uma empresa, mas assim, foi de aprendizado muito grande, né? Consegui quitar todas as dívidas, com tudo certo. Então, a partir daí, a centelha continuou de empreender. E aprendi que não adianta ir para um ramo diferente do que já é o seu domínio. Tá. Por isso, por mais que eu goste da área de educação, por mais que eu goste de ensinar, eu sempre dei aulas, palestras, não tinha expertise no negócio. E tinha expertise no negócio que eu trabalhei a vida inteira. Como CLT, passei por diversos cargos, promoções, então já dominava mais aquela área. E foi dessa forma, então, que eu montei a WR
E comecei a empreender dentro do que eu já conhecia. Então, se você fosse dar um conselho para quem vai empreender, é empreender numa área que conhece, Perfeito. Que sabe bastante, que tem o know-how, não aleatório. Sem dúvida. Isso não é determinante, lógico, porque tem diversas formas, mas para começar, quanto mais sem referências próximas, sem ter alguém da família ou um amigo muito próximo com um negócio já de sucesso, faça dentro daquilo que você domina. Vai encurtar muito o caminho e vai evitar muitas armadilhas aí ao longo da estrada. Então, vale muito a pena. E aí? Então, depois que eu montei, e entra algumas coisas para o empreendedor que são fundamentais. E para elas, a palavra que tem é a coragem. Quando eu resolvi montar a AWR, já estava num outro cargo, cuidando de parte técnica novamente, já num nível acima, cuidando de outras empresas. E aí eu vi oportunidades de obra que o setor teria ao longo dos anos para frente. E aí eu já tinha esse plano, só que em agosto de 2020, ou seja, no meio da pandemia, eu falei, cara, a hora é agora. E tive que dar esse salto de fé, pedir para sair do CLT e montar o meu negócio, porque se eu esperasse hoje, eu não teria acompanhado esse hype da minha área, eu não teria estruturado a empresa ao ponto de efetivamente conseguir atender hoje como a gente consegue. Eu estaria iniciando agora e perderia todo esse movimento. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Mesmo. Não foi fácil, não foi nada fácil. E, inclusive, entra também em questões quando você quer empreender, família, amigos, né? Todas as pessoas do seu entorno querendo te ajudar, mas puxando para trás, com medo do que ia acontecer. Então, cara, você é louco, não faz isso, espera, você tem um cargo bom, um salário bom, você tá bem, mas, cara, não adianta você fazer nada por conta dos outros, né? Se prepare, lógico, estruture, mas faça aquilo que seu coração manda. E realmente deu certo com isso, com todas as dificuldades, não foi fácil, principalmente o período da pandemia, dificuldade de contatar clientes, né, de estruturar. Eu tinha um nome dentro da empresa, foram 16 anos na mesma empresa, só que quando eu saí e montei a minha, eu já tinha um mês de outra empresa, então assim, era um neném engatinhando ali. E aí, então, esse foi um passo fundamental, foi ter essa coragem para sair. Lógico, com todo um background, todo um histórico, toda já um arcabouço ali de conhecimento, de contatos, de estrutura, mas ainda assim precisou de muita coragem para começar. Que legal. E hoje, qual que é a especialidade da AWR? Hoje a AWR atua, eu gosto de trazer até um pouco antes, né, o nosso porquê. Tá. É mudar o conceito da terceirização de serviço para a indústria. Tá. Então, nós trabalhamos dessa forma, como uma sociedade com os nossos clientes. A gente não visa assim, fechar esse contrato, eu quero fazer o meu, faturar e pronto. Não, eu quero uma relação de longo prazo. Eu quero que o cliente saiba que pode contar com a gente, que a gente vai dar ideia de economia, que pode contar com a gente nos momentos que outras pessoas não vão ajudar. Cara, estamos juntos, o cliente crescendo, a gente cresce junto, a gente consegue. Então, nosso grande propósito é mudar esse conceito de terceirização, que às vezes era o mais barato ou só trazer problema, mas as empresas acostumaram com aquele fornecedor ali e, cara, tá errado. O certo é certo, o bom atendimento é o mínimo, então isso tudo que a gente busca, além de valorizar os nossos próprios colaboradores. Bom. Isso trabalhando como CLT, sendo responsável por contratos, eu vi diversas empresas não valorizando o seu colaborador, né, atrasando salários, atrasando benefícios, a ponto do pessoal chegar e pedir para mim para poder interceder. Fala assim, cara, o mínimo é respeitar aquilo que a pessoa também te honrou, com o tempo dela, com a entrega. Então, assim, Sim. Esse é o nosso propósito, mudar a terceirização e valorizar os nossos colaboradores. E como que a gente faz isso? Através de serviços na parte elétrica industrial. Geradores de energia, SPDA, toda a parte elétrica industrial, posteação de condomínios, iluminação, enfim, toda essa parte elétrica a gente faz. E o nosso braço mais importante é de sinalização ferroviária. Então, terminais multimodais, equipamentos ferroviários, toda essa parte de infraestrutura ferroviária nós fazemos. Que legal, muito bom. Temos uma criança passando aqui, espera só um pouquinho. Toda feliz, Legal. Últimos dias de férias. Isso. Muito bem. André, você falou bastante aí, né,
sobre o time. E eu gosto muito desse assunto, né? A gente, inclusive, está no podcast Líder Maravilha. Quais você, que é sobre liderança também, principalmente. O que você acha, e a gente sabe que a WL tem uma cultura forte, o que você acha que são os pontos cruciais para, numa cultura de uma empresa que você viu que talvez não tinha, ou tinha uma parte, que você quis implantar na sua e que você acha legal passar para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Olha, eu gosto muito de história, gosto muito de ler, então assim, filosofia e ler dos grandes generais, né, grandes personalidades do passado. E gosto muito do Júlio César, gosto muito do Alexandre o Grande. Tem diversas passagens que, com todos os erros e acertos, eles foram grandes. Por quê? Porque eles eram justos e eles eram fiéis a eles mesmos. Então, acho que essa é a grande diferença. A liderança não é cargo. A liderança é servidão e ser você mesmo. Isso eu vi muito, inclusive, como CLT, quando eu liderava equipes. Cara, é ser justo, é ser você, o que você fala você cumpre, né? É fundamental que a equipe veja que você é aquilo ali. Não é um personagem, não é alguma coisa inventada, não é pelo cargo. Não, o cargo pode ser o que for. E eu vejo ainda mais, quanto mais você sobe, mais servidor você tem que ser. Cara, apoiar o time, entender as dores, ver como que você pode auxiliar aquela pessoa, inclusive para ela galgar posições maiores e às vezes chegar no seu nível. Eu quero deixar alguém tomando conta para que eu possa fazer outras coisas. Então, a liderança é fundamental e eu vejo que ela é construída dessa forma, sendo verdadeira, sendo honesta e sendo justa, independente de quem for. Já tive caso de contratar amigos meus e desligá-los depois, porque, cara, tá fora do que foi combinado. Né, de ter que repreender pessoas maravilhosas, mas fugiu da regra. Então a regra é combinada, a regra é clara, cara, é seguir por aqui e ser justo. Então, assim, não ter dois pesos e duas medidas, né, cara, tá aqui, tá no caminho, tá no que a gente combinou, ótimo. Então daqui a gente vai para frente. Ao passo que tá fora disso também, tá errado. Muito legal. Quanto mais você serve, mais você recebe, né? Sem dúvida. E eu gostei que você falou, quanto mais você sobe, também mais você serve. Achei interessante, muito legal. E isso falando de liderança. E aí de cultura, o que você coloca? Porque liderança realmente é espelhamento. O que eles veem, os colaboradores, eles são iguais filhos, eu falo, né? Que são esponjas, que eles vêm, eles Sim. vão refletir. E se eles não quiserem refletir, eles vão sair. Então eles não vão se identificar, eles não vão querer aquele trabalho e tá tudo bem, cada um pode estar no ambiente que te favorece. Só que pro ruim também, né? Se ele não enxerga que aquilo é ruim, ele vai espelhar o ruim e assim vai indo. Então gostei muito. Perfeito. Mas e pra cultura? O que você faz ali de elementos? Quantos colaboradores você tem hoje? Hoje nós estamos chegando a 40 colaboradores. 40 colaboradores, legal. E o que você traz ali para eles para fomentar essa cultura também? Isso, cultura é aquilo que é permitido dentro da empresa, né? Então, tudo que você deixa, se você deixa sujeira, se você deixa bagunça, todos vão participar daquilo ali, vai virando uma rotina, vai virando casual. E nós tivemos problemas com isso, claro, e quanto mais você cresce, mais as coisas vão acontecendo, se não tiver uma vigilância e lideranças para olhar, para serem multiplicadores daquilo ali, é um problema. O que nós fazemos? Reuniões constantes com o time e reuniões breves, alinhamentos, cara, e pegou alguma coisa, vai no problema e não na pessoa. Tá. Né, mantendo aquilo ali. Nós já temos um código de cultura bem estabelecido, bem formado, e a gente trabalha nisso em todas as reuniões. Ótimo. O roteiro que a gente segue é primeiro com o agradecimento do dia. Eu aprendi isso até de um dos treinamentos que eu fiz, de trazer sempre a gratidão. Então isso é uma coisa que já melhorou também. Cara, a gente começar o dia com o pé direito, né, falando coisas boas, atraindo energias boas. Que legal. E aí depois nós falamos também dos nossos 5 valores, que são eles: segurança, integridade, respeito, senso de dono e boa vontade. Então nós sempre falamos isso e principalmente como vivemos esses valores e como não vivemos. E assim como a gente falou da liderança, cara, está dentro dos nossos valores, o que acontecer, a gente está junto. Né? Pode ter algum tipo de consequência, mas a gente está junto. Só que qualquer coisa que esteja fora desses valores, a gente não caminha mais. Então isso é muito claro, a gente trabalha isso com as equipes toda semana, em todas as reuniões que a gente faz.
e pega os líderes para serem multiplicadores também. Uma outra coisa que eu acho muito importante que a gente implementou, uma forma de remuneração variável, em que todos, atingindo aquelas metas ali, vão ganhar igual. Poxa, igual? Porque a gente acredita que todos estão dando o seu máximo. Um vai ter mais força para fazer alguma coisa, um vai ter mais habilidade com alguma ferramenta, com algum dispositivo, mas todos estão dando o seu melhor. E isso contribui para que a própria equipe monitore, para ver que todo mundo está fazendo o seu melhor. Porque todo mundo vai receber depois igual. Então, se você deixou alguém encostado lá, saiba que ele vai receber a mesma coisa que você. Isso é exatamente para fomentar, cara, todo mundo pega, facilita o trabalho de todos, né? Não pesa para ninguém. Então, isso é cultura que a gente preza muito, cara, é todo mundo pegando firme, todo mundo jogando junto para facilitar e principalmente, que está inclusive no nosso grito de guerra, nos nossos valores, é a gente voltar para casa melhor do que saímos. O que é isso? Com a sensação de dever cumprido e principalmente a integridade física. Né? Que legal, muito legal. E a empresa é desde a pandemia, então tá 6 anos aí, vai fazer 6 anos. E sempre você, desde o começo, você implantou a cultura ou foi um processo? Foi um processo. É curioso porque no CLT, como era uma grande empresa, tinha diversas estruturas, né? Tinha a parte administrativa, a parte operacional, o RH separado. Então, assim, era muito confortável até tomar essa parte da gestão. Só que quando eu montei, por conta de diversas coisas, inclusive por conta da outra empresa que eu tive que fechou, então assim, recurso financeiro zero, escasso, eu comecei fazendo tudo e aí, como a preocupação muito grande era na venda, era na execução, ainda atuava muito no operacional, ficava difícil estabelecer toda essa parte de cultura. Acaba que a cultura, você criando, colocando ela no papel ou não, a cultura existe. Legal. Né? Mas aí que falta o empenho de realmente formatar para ser a cultura que você quer e não a cultura que aconteceu. Exatamente. E isso no começo foi um pouco difícil, apesar de que as pessoas que entraram no início, e tem pessoas que estão desde a formação da empresa, juntas, elas também já viviam esses valores. Então foi muito fácil até a gente formatar isso, porque já eram os mesmos valores que eu aprecio, que eu adotei, junto com o meu sócio também. Então ficou fácil manter, mas à medida que começou a crescer, vindo diversas pessoas, a gente precisou mesmo parar e formatar essa cultura para começar a manter. Estava começando a dispersar. E aí a gente precisou mesmo dedicar tempo nisso por ser tão importante. E hoje está bem mais estruturado o processo, já caminha muito mais fácil. Mas o começo foi difícil. Então estejam atentos e atentas, toda empresa tem cultura. Basta saber se é a cultura que é intencional, implantada, ou é a cultura que você está deixando acontecer. E aí, deixando acontecer pode ser para o bom, ótimo, mas pode ser para o ruim também. E eu sempre falo, André, às vezes quando a cultura a gente deixa algumas empresários deixam na mão dos colaboradores, os colaboradores mais influentes são os negativos. E aí pode ser que a sua empresa está com uma cultura negativa muito porque você está deixando na mão desses colaboradores. Então fique bem atento. Somente Perfeito. A gente demora, né? Assim, o começo da empresa, os empresários fazem de tudo um pouco, faz tudo correndo, não conseguem implantar mesmo. Mas pelo menos atento aos valores e todo mundo que está na mesma sintonia já ajuda. E aí com o tempo você implanta, faz manual de cultura, bota remuneração estratégica e aí vira um exército sonhando o mesmo sonho e a gente cresce com muita gente. Não só nós, mesmo os empresários, mas cresce com mais pessoas, que é mais legal, né? Sem dúvida. Por falar em crescer com mais pessoas, você está num processo aí de abertura de uma mentoria. Como que vai ser? Conta qual que é esse projeto. Pode contar ou não? Ótimo, é segredo? Claro. Me conta. Isso é muito bacana. Depois de todo esse histórico, aí conversando também com pessoas que querem empreender, com contatos, vinham muitas perguntas e perguntas que eu tinha, dores que eu vivi, até espinhos que eu pisei lá, então eu já falo, ó, não é esse caminho aqui. E nisso surgiu essa necessidade de passar de uma forma mais estruturada, né? Participando dos clubes, dos grupos de empresários, assim como o Fire Club aqui, que eu sou membro, vendo o processo todo estruturado, então chegou assim, cara, por que não? E eu tenho um sócio para isso também, que ele também já tem visão, também tem uma história muito bacana, né? Construiu um negócio também do zero. E, cara, nós unimos forças exatamente para trazer coisas práticas,
Não é vendendo história, os 7 passos para você ficar. Não, cara, é isso, olha, o caminho é esse. O que nós fizemos que deu certo? O que nós fizemos que deu errado? Às vezes tem muito isso, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu vou fazer isso aqui, mas, cara, aplicando não é isso, porque a gente já passou por isso. Sim. Então, essa que é a ideia da mentoria, trazer itens práticos de como que faz para estruturar e para crescer pequenos e médios negócios aqui e alavancar. Nós já vamos iniciar com eventos menores, né? Vai ter um café no dia 4 de fevereiro agora na cidade de Pindamonhangaba. Então, nosso intuito é começar ali no Vale do Paraíba, né? Valorizando os empresários locais. E aí vai ter o primeiro evento em Pindamonhangaba, dia 4 de fevereiro, no Hotel Intercity. Eu não sei que dia que vai sair esse podcast, provavelmente já vai ter passado. Perfeito. Mas aí vocês acompanham nas redes sociais como que foi e como que está sendo a mentoria também para fazer, para entender, principalmente, mas e é mais para quem é da área, é para todo tipo de empresário, Claro. Qual que é o nicho? Esse é para todo tipo de empresário, Tá até bom. por conta da minha área ser mais indústria e de forma geral por ser da parte elétrica, hospitais, supermercados, então assim, a área mais industrial e o meu sócio ele trabalha num varejo, parte de imobiliária, gestão financeira, então nós conseguimos atender todos os públicos e principalmente empreender é o que o Flávio Augusto mesmo fala, né? Tem a escola de inglês, já teve o time de futebol, se pegar um hospital vai saber gerir, porque tudo é um negócio. Você tem que saber tocar o negócio e, claro, ter as pessoas aplicadas para trabalhar nas posições corretas. Então, que conheçam da parte técnica, da parte específica do negócio. Mas a estruturação do negócio ali que é fundamental. Então, aí você pegar desde o zero, cara, eu quero abrir uma empresa hoje, o que é que eu preciso fazer? Cara, procurar um contador, ver se o nome já existe, né? Registro de marcas e patentes. Então, assim, tem uma série de passos anteriores que eu mesmo pequei nisso daí lá atrás. Então a gente ensina o beabá e estruturando, cara, já começa certo que vai ter muito menos dores lá na frente. Então esse que é o nosso objetivo, a gente atende a todas as indústrias, todas as empresas, né, todo pequeno, médio empresário ali da região e com contato direto nosso ali com outros mentores também para atuar em várias áreas. Vendas, marketing, cultura, processos, então toda essa estruturação aí que a gente vai oferecer na mentoria. Muito legal. E o André, ele está aqui hoje no podcast de verão porque ele é um dos nossos sócios do Fire Club. Fire Club é um dos nossos clubes dentro da Mentoring League Society, que é a maior liga de mentores do mundo. O Fire Club ele tem mais de 180 empresários no high ticket e o legal são as experiências, são se conectar com empresários que são de diferentes áreas. Às vezes não tem nada a ver com a sua área, às vezes não é contabilidade, às vezes não, mas uma junção de ideias, uma junção de insights, uma junção de conexões faz muita diferença no seu negócio. O André mesmo falou, se lá atrás ele tivesse tido mentores para auxiliar e caminhar o caminho junto com ele, para ele não errar tanto, talvez ele ainda tivesse, não sei, a outra empresa e já teria a segunda empresa também. Então ele teria errado menos. Se você quiser saber mais sobre o Fire Club, tem um QR Code aí na sua tela, você pode apontar e falar, quero saber mais sobre o Fire Club, que a gente te explica. Esse é um dos nossos clubes de negócio e a gente tem alguns dentro da Liga de Mentoria. André, e quem é o André fora do trabalho? Porque eu gosto de falar que o empresário é um só, né? Vida pessoal e profissional a gente mistura e tá tudo bem, porque a gente precisa ter essa liberdade de tempo. Quem é o André fora das empresas? Isso é legal. Numa palestra do Murilo Gun, ele falou, onde tem tu tá ali. Uhum. Então, exatamente, você não consegue... Claro que tem as personas, mas, cara, você é você, independente do ambiente. Então, assim, eu sou um cara animado, gosto de estar em movimento, gosto de viajar, era mochileiro até então. Ah, é? Já rodei já 23 países. 23? Então, assim, eu gosto dessa questão de conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, Legal. Conhecer histórias. Então, acredito que a gente cresce muito com isso. Então, assim, eu sou curioso de natureza e gosto de estar em movimento, gosto de estar com pessoas, gosto de tocar, cantar, estar em movimento, fazendo alguma coisa diferente ali, Legal. de estar com minha família agora, com um filho pequeno. Então, é outra tempo? coisa. Vai fazer 10 meses. 10 meses. Qual é o nome? Davi. Davi. E a sua esposa? Minha esposa Carolina. Carolina. Um beijo.
mulher na sua vida. E aqui a gente fala de mulheres também. Isso. O que Carolina representa na sua vida? Nossa, Carolina. Manda um recado para a Carolina. Love songs para ela. É uma mulher extraordinária, né? Além de ser a mãe do meu filho, que já é muita coisa, é uma super mãe, um cuidado e um carinho com a gente fora de série. Com ela eu vi a força da mulher mesmo, tanto na maternidade e cuidando das coisas, que, cara, cuida da casa, ainda administra diversos processos ali. Eu falo, cara, ainda bem que é a mulher que tem filho mesmo, se fosse o homem não ia conseguir. Ah, gosta sim, valoriza a gente. Com certeza, cara, é sensacional. Então ela é tudo isso e muito mais. Que bom! Muito legal. E como é ser pai para você? Olha, era uma coisa que eu sempre quis, né? Aí entra questões familiares, meus pais são separados, então eu tive diversos problemas na infância por conta disso. E a falta de crescer com uma figura masculina, cara, para dar orientação, para passar algumas maldades da vida, é um outro tipo de visão. Isso eu vejo, eu sempre tive essa questão assim, cara, quando eu for um pai, eu quero realmente ser pai, né? Cuidar, zelar e não dar bobeira. Cara, vai aprender que a vida é dura, que a vida é sacrifício, a vida é maravilhosa, mas não é fácil. Então, assim, aprender, ainda está engatinhando agora, mas ensinar desde cedo o valor do trabalho, o valor da palavra, da honestidade, do compromisso. Se assumir alguma coisa, cara, independente do que for, cumpra aquilo. Então, assim, o meu grande objetivo é criar um ser humano. Criar um homem no sentido da palavra, de, cara, respeito com a sua palavra, com as pessoas ao seu redor, ser provisor, ser um protetor. Então, eu vejo que, de uma certa forma, isso tem faltado hoje e meu grande objetivo como pai é esse, é criar um ser humano forte e que assuma a sua responsabilidade. Muito legal, muito bom. E para o futuro? Qual é o futuro da empresa, da família? O que você tem de sonho? O que você gostaria de compartilhar sobre isso? Isso é muito bom. Até entra na questão do propósito, né? A gente fala muito do propósito da empresa, o que é da empresa, mas, cara, antes disso e o seu. Então, o meu propósito nós vamos nos descobrindo ao longo do caminho. E essa questão, então, da educação, por isso a criação da mentoria. Cara, essa parte de ensinar, de educar, para mim sempre foi muito importante. Desde quando eu comecei o CLT, eu já gostava de dar cursos, treinamentos internos. E eu vejo como isso é importante, como que isso pode mudar a vida de alguém. Tem um livro budista da Mapada que fala assim, mais do que 1000 palavras lançadas, vale aquela que fez a diferença na vida de alguém. Legal. Então, se com a mentoria, com o treinamento, uma pessoa for beneficiada, poxa, já valeu tudo aquilo. E lógico que nós queremos muito mais. Então, um dos grandes objetivos meus é esse, é fomentar, é melhorar do micro para o macro, que seja na minha cidade, no meu bairro, para depois expandir para o estado, para o Brasil, né? Gente, uma nação tão maravilhosa dessa aqui, então não dá para ficar com conhecimento preso aqui, sendo que a gente pode ajudar e muito. E além de viagens, né, eu fui em 23 países, mas a meta são 50, Boa. Então ainda tem um chão para percorrer, exatamente por isso, que para mim é desenvolvimento pessoal, é um investimento, então tem isso. Da minha família continuar crescendo, ter pelo menos mais um filho aí, vamos ver. Já está acordado isso? Já está alinhado, só esperando ele dormir um pouquinho, deixar a gente, né, dar uma descansada e aí sei vai. Como é. Muito bom. Mas é isso. Do seu futuro, dos países que você já visitou, qual que foi o mais que você não o que você mais gostou, mas o que mais te intrigou, assim, de cultura, de ver algo que foi diferente? O que você... É interessante, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Porque cada país tem a sua beleza, tem os seus encantos, tem as suas dificuldades. Então, assim, alguns países, acabei de ir agora na China e rodei os países da região ali. Cara, uma cultura sensacional quando pega a história antiga, né? Como eu falei, eu sou apaixonado por história. Peraí. Não, alto, vai.
Eu sou apaixonado por história e lá tem uma história riquíssima, né? Hong Kong, próprio Macau, próximo ali. Um país que eu achei curioso, o contraste, foi a Nicarágua. Nicarágua é um país belíssimo, é o país com mais vulcões ativos, inclusive visitei vulcão, com lava, esquiei no vulcão. Jura? É sensacional, só que uma pobreza absurda também, com mansão de um lado da rua, o chão de terra batido com esgoto a céu aberto e uma casa de telha de zinco na frente. São coisas assim, impressionantes, ônibus lá para andar, eu gosto de viver na comunidade. Então peguei um ônibus lá, um ônibus lotado, o pessoal já pegando o filho de quem estava em pé para levar. São coisas assim, cara, aqui se o ônibus enche, né, as pessoas já reclamam, lá um nível hard, 10 vezes pior. Eu falo assim, cara, como que são, como é engraçado isso no sentido assim, cara, eu estou vivendo ali uma experiência, né, que amanhã vai acabar e o pessoal está vivendo aquilo ali. Sim. E num país sensacional, belezas assim, indescritíveis. Um outro país também, a Bolívia, quando fiz um mochilão por lá, passando no Salar de Uyuni, lugar lindo, absurdo. E aí conversando com o guia, foram 3 dias no deserto, aí o guia falou, não, eu não tiro férias, né? Eu vou daqui e volto, minha esposa já mora numa parada que tem aqui. Então, cara, é a vida inteira isso, pra gente lindo, é um passeio, independente do que acontecesse ali, é passeio, né? Depois voltamos à normalidade. E a vida do cara é aquela ali. Então, assim, eu vejo que isso serve muito pra gente valorizar a questão da gratidão que eu falei lá atrás. Cara, ser muito grato com todas as dificuldades, mas, poxa, a vida é muito maravilhosa, tem que agradecer muito isso. Então, a questão dos países eu vejo e tento tirar o proveito isso, mas não tem nenhum em especial, todos são maravilhosos. Legal. Eu pessoalmente gosto muito de viajar, principalmente para fora, justamente para analisar a cultura, ver como as pessoas vivem de formas diferentes, o que isso nos inspira para trazer para dentro, a gratidão também, eu gosto demais, assim. Gostei, quero esquiar no vulcão da lava, hein? Aí sim. Gostei, vou marcar uma trip dessa. E falando da parte da mentoria e tudo, quando você estava falando, me ocorreu que tanto mentorear quanto liderar na empresa, que é uma coisa que eu faço bastante, né? Queira ou não querer, é liderar, é ser inspiração e é trazer conhecimento para as pessoas. E isso é impactar cada vez mais as pessoas e trazer o ponto. Gostei muito da frase de 1000 palavras, se uma... Como é que é a frase exatamente? Mais do que 1000 palavras lançadas, vale aquela que fez a diferença. Vale aquela que fez a diferença na vida da pessoa. Gostei muito dessa frase, porque é muito gostoso. Você já lidera pessoas e você vai começar a mentorar. Quando você vê que você fez a diferença na vida de uma pessoa, e para colaboradores, você tira uma pessoa lá de uma situação que ele nem esperava, ele estava lá na comunidade, ou numa coisinha simples, ele nem tinha aquela visão, você abre a visão, né? E o mentor também abre a visão, expande a visão. Você faz muita diferença na vida das pessoas. Então, que bom que temos mais pessoas querendo ensinar pessoas para abrir a visão, sair do, putz, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, expandir, que é muito gostoso e é muito gratificante. Então, lá do começo, quando você falou de gratidão, é assim, prepare-se, que vai ter muito mais a agradecer, porque você vai fazer muito mais diferença na vida das pessoas. Amém. Amém. E para finalizar, André, fale para quem nos ouviu, nos assistiu até agora, qual que é o seu recado final que você quer deixar de legado desse episódio, quem nos ouviu, quem está pensando em sair do CLT, em empreender, ou também quem está empreendendo e está naquela dificuldade, qual que é o seu recado final? Eu gosto muito de uma frase do filósofo estoico, o imperador romano Marco Aurélio, que ele fala que nada acontece ao homem que não seja do homem. Então, cara, como a gente falou lá atrás, a vida é maravilhosa, mas não é fácil, né? Tem diversos problemas, diversos percalços, mas saiba que você pode vencer aquilo. Então, assim, não desanime, não esmoreça, né? Enquanto você estiver vivo, você vai passar no processo de crescimento, de transformação, e dói, incomoda, é difícil, às vezes não vai ter apoio de quem você esperava. Então, assim, muita coisa vai acontecer, mas, cara, mantenha o seu propósito vivo, com foco e continue caminhando. E, de novo, busque mentores.
né? Busca pessoas para ajudar, assim como a jornada do herói. Você vai encontrando pessoas ao seu caminho, acha uma arma mágica para te ajudar a salvar aquele negócio, mas você passa por muitos perrengues, né? Não desanime e busque pessoas, monte esse time, sempre vai ter alguém disposto a te ajudar quando você pede, quando você vai e principalmente quando o seu propósito é muito forte. Então não deixa isso esmorecer dentro de você, né? Continue buscando, essa que é a minha palavra aí. Muito bem, e esse foi mais um Líder Maravilha. Se você gostou desse episódio, não esquece de comentar somente o melhor insight que você teve desse episódio, mas também curtir e compartilhar. E até o próximo Líder Maravilha. Beijo, tchau! Valeu!